Senhoras e senhores, uma boa tarde. Agradecemos a compreensão daqueles que nos. Está funcionando meu microfone. Então, senhoras e senhores, boa tarde. Agradecemos a compreensão de todos que acompanham o nosso evento. Tivemos alguns problemas técnicos. Queremos agradecer a compreensão daqueles que acompanham de forma remota, pois estão assistindo a gravação deste evento e não a transmissão. Mas sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma ação educacional organizada pela Secretaria de Gestão de Pessoas, em parceria com a Escola Judicial do Paraná, que promove o evento Campanha Novembro Azul, cujo objetivo é promover a conscientização e a educação sobre a prevenção do câncer de próstata entre magistrados, servidores e colaboradores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por meio de uma palestra informativa e educativa. Queremos cumprimentar e agradecer ao nosso convidado que será apresentado a seguir. Nossos agradecimentos ao desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, diretor-geral da Escola Judicial do Paraná, aos magistrados, autoridades, servidores, espectadores que nos acompanham. Nosso palestrante de hoje, que temos a honra de receber, é o Dr. Guilherme Luiz Stelco Pereira, médico oncologista do Hospital Santa Cruz, graduado pela Universidade Federal do Paraná, residente em oncologia pela USP e CESP, membro de sociedades de oncologia nacionais e internacionais e coordenador da oncologia do Hospital Santa Cruz da Rede D'Or. Doutor Guilherme, seja muito bem-vindo. Agradecemos por ter aceitado o convite para participar desse evento. A palavra e a casa são suas. Olá, boa tarde a todos. Na verdade, é uma grande satisfação estar aqui, uma honra, né? Sou paranaense e poder vir falar na Escola Judicial do Paraná, né? Para o judiciário, para os colaboradores e através de vocês também, pelo YouTube, para a sociedade paranaense, sobre um assunto que é tão importante, né? E que afeta tanta gente, mas através de algumas medidas como educação, a gente consegue se proteger disso, trazendo melhores resultados em relação ao tratamento. A ideia é que a gente tenha um ambiente interativo aqui, então eu vou utilizar alguns slides para falar sobre o câncer de próstata, cuidados em relação ao rastreamento, fatores de risco, estadiamento, a gente vai falar um pouquinho o que é o estadiamento e como que se trata o câncer de próstata. Mas o Novembro Azul, essa campanha, ela é muito mais ampla do que simplesmente lembrar dos cuidados de prevenção em relação ao câncer de próstata. Na verdade, é um momento importante para o homem lembrar de fazer os cuidados. A gente compara com as mulheres normalmente têm mais cuidados de fazer avaliações periódicas com o ginecologista, com o clínico geral, e os homens, de uma forma geral, têm mais dificuldade de fazer esses cuidados, e não é à toa, não só por isso, mas também por isso, hoje a mortalidade, né, em relação dos homens é maior do que as mulheres, a expectativa de vida é menor nos homens do que nas mulheres. Então vamos falar um pouquinho em relação à campanha Novembro Azul, por favor. Então, como eu falei, o principal objetivo é o protagonismo do homem em relação aos cuidados de saúde. A gente tem isso muito mais facilitado nas mulheres do que a gente tem nos homens. A despeito que isso tem mudado nos últimos anos, eu acho que isso já é um pouco do reflexo da forma como a sociedade tem mostrado aos homens, e por isso iniciativas como essa são tão importantes. Cuidados que são ciladas em relação aos cuidados do homem e sua própria saúde. Então, uma falta de prioridade, muita dedicação em relação ao trabalho, em relação à família, e às vezes esquece um pouco de fazer os exames periódicos. Falta da cultura de cuidados, de autocuidado, que é muito implementada em relação às mulheres. Às vezes o preconceito, e isso é muito importante a gente mudar. Com frequência eu faço essa atividade educacional, e é bastante comum a gente visitar os locais e sempre tem uma brincadeira, né, saudável e dessa forma, mas quando a gente começa a explicar, e daí vem um ou outro colaborador e fala, olha, eu passei por isso, meu irmão passou por isso, meu pai passou por isso, e aí cresce o interesse e notifica-se a importância da gente falar sobre o Novembro Azul e os cuidados. O rastreamento ele não é doloroso, então não precisa desmistificar essa questão em relação ao medo da coleta de exames de sangue, fazer o exame físico.
é preciso tirar um pouco, desmistificar o medo de achar algo, porque quando a gente faz o diagnóstico precoce, os índices de cura do câncer de próstata e também de outras doenças que podem ser avaliadas neste momento da consulta médica do Novembro Azul, né? Elas transpassam qualquer risco que possa ter em relação a essa questão, né? E ter muito conhecimento, porque isso acaba quebrando essas barreiras. Por favor. Então, câncer de próstata. Câncer de próstata é a neoplasia mais comum nos homens, enquanto nas mulheres o câncer de mama é mais comum, nos homens o câncer de próstata. São em torno de 65 mil casos novos por ano no Brasil. A expectativa de aumento, então, para os próximos anos, deve passar de 70 mil casos novos por ano, é muita gente. E ele está muito relacionado com a idade. Então, ele aumenta muito a partir dos 60 anos de idade. A gente tem casos mais precoces do que isso, então a gente começa o rastreamento antes. Então, há divergências, talvez, no melhor momento de começar o rastreamento. De uma forma geral, a recomendação é que seja com 50 anos, e se tem fatores de risco, como histórico familiar, o câncer de próstata também é mais frequente na raça afrodescendente, entre os afrodescendentes, então também recomenda-se que seja iniciado de forma mais precoce nessa população, a partir dos 40 anos de idade. Algumas outras sociedades, principalmente pensando nos ganhos secundários em relação ao controle de hipertensão arterial, de colesterol alto, de obesidade, de sedentarismo, sugere recomendar para toda a população a partir dos 45 e população com fator de risco a partir dos 40 anos de idade. É preciso lembrar que cerca de 1 a cada 8 homens vai ter o diagnóstico de câncer de próstata durante a vida e que grandes avanços estão sendo feitos na facilidade em relação ao diagnóstico, em relação ao estadiamento e em relação às opções de tratamento, tanto na doença localizada, que é a que a gente gostaria de identificar, né, quando precisa ser identificado da forma precoce, mas também na doença metastática, metastática, que quando a doença está espalhada, a gente tem vários novos tratamentos que foram incorporados, só que é um custo muito mais alto do que se a gente diagnosticasse de forma precoce. Por isso a importância de vocês estarem aqui hoje e de a gente estar fazendo essa atividade. Próximo, por favor. Então, esses são casos globais. Então, 1.414.000 casos em relação a esses dados, e a gente observa que em relação quando a gente avalia principalmente o sexo masculino, é disparado o mais frequente. Câncer de pulmão, por exemplo, era uma frequência muito importante, mas a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, há já um declínio da incidência de câncer, o câncer de pulmão. Por quê? Por causa das medidas que foram incorporadas em relação à restrição do tabagismo. Então, a gente tem uma queda no número de casos novos de câncer de pulmão, que é a incidência do câncer de pulmão. Próximo. A gente tem um aumento, aproveitando aquele gráfico, da incidência de câncer de intestino no Brasil. Tá? Então, hoje, por exemplo, tanto nos homens, ele já assumiu o segundo lugar, ele era o terceiro, caiu o pulmão, e também nas mulheres ele também subiu um lugar na frequência, o câncer de intestino. E a gente também tem exames de rastreamento. Então, mesmo no Novembro Azul, que está direcionado para o câncer de próstata, também é um momento para o médico conversar com o paciente e ampliar a investigação, trazendo mais benefícios à população que busca esse cuidado. É o segundo tipo que mais mata no Brasil, apesar de ser o primeiro em incidência, em casos novos, né? E aí os dados que eu já falei para vocês, 65.000 casos novos, com a expectativa de aumento acima de 70.000 nos próximos anos. Por favor, próximo. Então, aqui ó, alguns dados do que eu já falei, esse daqui já é a expectativa, e aí o câncer coloretal já assumiu a segunda posição, passando o câncer de pulmão. E isso é, acho que um bom exemplo de que como a sociedade se organiza, ela consegue trazer resultados relativamente rápidos. Né? Para a gente pensar em relação à restrição do tabagismo na nossa sociedade, talvez uns 10 anos que foi pego de forma mais assim intensiva, proibindo fumar em ambiente de trabalho, proibindo fumar em restaurante, e a gente já tem impacto, quer dizer, isso definitivamente salva muita gente no nosso estado porque aderimos a essas medidas. Tá? Por favor, o próximo. Então, o que é a próstata? A próstata é um órgão que está dentro do aparelho geniturinário masculino,
né? Ela é um aparelho que é um órgão que ele vai se desenvolvendo ao longo da vida, diretamente relacionado à exposição da testosterona. A gente nasce com a próstata, durante a adolescência vai tendo desenvolvimento através da exposição à testosterona, mas ao longo da vida ela continua tendo um crescimento e é muito comum uma doença benigna, que é a principal causa de sintomas relacionados à próstata, que é a hiperplasia prostática benigna. O que é esse palavrão, Guilherme? Esse palavrão quer dizer um aumento da próstata que ocasiona dificuldade de micção. Então, dificuldade de urinar. Então, a pessoa acorda muitas vezes à noite para urinar, chega para urinar e acaba tendo hesitação, quer dizer, não consegue urinar logo, acaba tendo uma diminuição da intensidade do jato urinário. Então, esses são alguns dos sintomas de hiperplasia prostática benigna, do HPB. Essa é uma alteração benigna e ela não está ligada com o câncer de próstata. O HPB ele tem um aumento global da próstata. Às vezes a próstata está bem aumentada, mas não chega a ter obstrução do ureter, que é o canal onde passa a urina. De forma interessante, a gente tem que a maioria dos tumores de próstata ela acontece na zona periférica. E por isso que o exame do toque retal ele é um exame importante na detecção, porque é justamente aonde consegue se sentir, palpar esses nódulos que crescem na periferia da próstata, quer dizer, na parte mais externa. A porção central, quando tem o crescimento pela essa alteração benigna, hiperplasia prostática, acaba tendo fechamento. Então, não é de se esperar que o paciente tenha sintoma de dificuldade de urinar por ter câncer da próstata. Eu acho que isso é uma situação importante, desmistificar alguns conceitos. Poxa, se eu não estou sentindo nada, se eu estou urinando bem, então talvez eu não precise fazer o rastreamento. São situações distintas. Tá? Vamos para o próximo. Então, aqui é um pouquinho da anatomia para entender. Não sei se eu posso me deslocar aqui em relação à câmera. Atrapalha a câmera, não? Se tiver dificuldade, vocês me avisam em relação à gravação. Então, aqui a gente tem a próstata, justamente aqui, ela fica junto ao assoalho da bexiga, quer dizer, na parte inferior da bexiga. E aqui a gente tem a passagem da uretra, né, justamente na passagem da próstata, uretra prostática. Aqui a gente tem as vesículas seminais ali que acabam formando o líquido seminal, né? E a próstata ajuda nessa regulação ali desse fluxo sanguíneo da vesícula seminal. E ela pode crescer ao longo, como eu falei, ao longo da vida, e daí ocasionar a dificuldade da passagem da urina ali naquele ponto. Quando é feito o exame do toque retal, portanto, é acessado a parte periférica da próstata, que é a parte que fica fácil de ser observado através do exame do toque retal. E é justamente essa área que é mais acometida para o câncer de próstata. Por favor, pode passar o próximo. Então, aqui algumas doenças da próstata que levam o paciente a procurar um médico fora do rastreamento do câncer de próstata. A primeira eu já falei, hiperplasia prostática benigna. A segunda é inflamação na próstata. IT, inflamação, próstata, prostatite. A prostatite pode ser por infecção bacteriana, por traumatismos, alguns hábitos, por exemplo, específicos. E isso pode levar a um aumento do PSA, que pode trazer um alarde, pode trazer um falso positivo. A população está mais acostumada com o dado falso positivo e falso negativo, pelo tudo que a gente vivenciou durante a Covid. Lembra quando a gente discutia os testes, né? Então, prostatite é uma causa de falso positivo quando a gente utiliza o PSA para rastrear câncer de próstata. A hiperplasia prostática benigna, ela também pode aumentar o PSA, mas de uma forma menor e se correlaciona diretamente com a idade. A gente tem como corrigir isso por alguns cálculos matemáticos e também por um outro exame que chama PSA livre. A gente pega a porção livre do PSA e a porção do PSA total e faz essa correlação, e aí a gente sabe se essa alteração do PSA está mais relacionada à hiperplasia prostática benigna ou se ela está mais relacionada, infelizmente, a uma chance do paciente ter um câncer de próstata, que é uma das causas do aumento do PSA. Pode passar, por favor? E aí os principais fatores de risco, a gente tem fatores de risco que a gente pode mudar e aqueles que a gente não pode mudar. Histórico familiar, a gente falou em relação a familiares principalmente de primeiro grau, a raça, a gente comentou, e a idade. A idade é o principal dele.
é raro a gente encontrar pacientes com câncer de próstata abaixo dos 40, dos 45 anos de idade. Em contrapartida, ao longo da vida, há um aumento progressivo da incidência de câncer de próstata. Consumo excessivo de carnes e gorduras, isso também está relacionado com fatores de risco para o câncer de intestino, né? Então, principalmente carnes vermelhas e carnes processadas, carne processada. Como, por exemplo, o que é a carne processada? É salame, é salsicha, é carne defumada. Então, essas carnes abrigam um maior risco relacionado ao câncer, principalmente câncer coloretal e câncer de próstata. E baixo consumo de vegetais e fibras. A Sociedade Americana de Cancerologia sugere que sejam ingeridos 5 porções de frutas ou verduras ao longo do dia. Uma meia maçã é uma porção. Então, se comer 2 a 3 frutas, mais verduras, você já está conseguindo completar aquelas 5 porções ao longo do dia. É uma coisa fácil de fazer, deve ser colocado no nosso hábito diário. Próximo. A idade, a gente falou que é raro antes dos 40 anos de idade, e um dado interessante que eu gostaria de trazer aqui é que o câncer de próstata é muito comum com o avançar da idade, e às vezes a gente tem um fenômeno que é o paciente conviver com o câncer de próstata e falecer ou tem complicações de saúde independente do câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, como eu falei, é muito comum em pacientes muito idosos. E aí fizeram alguns estudos que a pessoa falecia por outro motivo, e nos Estados Unidos é muito comum fazer autópsia, né, necrópsia, e daí alguém resolveu falar, oh, nesse paciente faleceu de infarto, de derrame, de AVC, eu vou estudar a próstata dele. E daí avaliou. E ele encontrou uma proporção muito grande de câncer de próstata que não estava diretamente relacionado com o evento da pessoa. A pessoa tinha 90 anos, 85, 80 anos. E daí surgiu um outro conceito, que não é todo câncer de próstata que necessariamente precisa ser tratado naquele momento do diagnóstico. É preciso estratificar. E aí criou-se uma forma de estratificação de tratamento que chama segmento ativo para pacientes que têm câncer de próstata, que tem todas as situações muito favoráveis, e aí isso pode ser rotina de consultório. Eu vou explicar um pouquinho mais disso à frente, porque é um conceito relativamente novo e de entendimento que demanda um pouquinho mais de atenção. Pode passar o próximo? Então, a gente falou dos principais fatores de risco, e aí nessa estratificação, além do PSA, que eu falei bastante, entra uma classificação histológica, ou seja, uma classificação do produto da biópsia, que é a classificação de Gleason. Ou seja, todo câncer de próstata ele não é igual. A gente tem cânceres de próstata que tem uma evolução muito lenta, que era daqueles casos que foram diagnosticados nas necrópsias, que tem um Gleason baixo. A gente tem cânceres de próstata que tem um risco intermediário, e a gente tem um câncer de próstata que tem um risco muito alto, que é o Gleason 8, 9 e 10. E esse a gente tem que tratar de forma agressiva e rapidamente. Então, existe essa distinção. Próximo. Tem fatores genéticos associados ao câncer de próstata, eu falei sobre o histórico familiar, e a gente sabe de algumas síndromes que aumentam muito o risco da pessoa ter câncer de próstata. A principal dela é o gene relacionado, o gene chamado BRCA. Alguém já ouviu falar desses genes, BRCA? Às vezes eles estão na mídia, também chamado de BRCA. Esses são os genes que estavam, por exemplo, saiu na mídia da Angelina Jolie e a mãe dela, que estão muito relacionados com tumores de câncer de mama e ovário. Olha que interessante, o principal gene que dá risco familiar de câncer de mama e ovário também é o gene que está mais relacionado ao câncer de próstata. Tem outros associados, como a ATM, que é menos frequente, e essa síndrome que associa câncer de próstata com câncer de intestino. Então, às vezes, a pessoa não tem um histórico de câncer de próstata na família, mas tem um histórico muito grande de câncer de intestino na família. Essa pessoa, ela tem que se atentar também em fazer o rastreamento para o câncer de próstata, porque pode ter conexão entre essas duas síndromes. Tá? Próximo. Então, ó, um fator de risco, alguém que não tem nenhum parente em primeiro grau, tem um risco de 16%, né? Ao longo da vida de ter câncer de próstata. Quando tem um familiar de primeiro grau, isso duplica. E quando tem 2, isso triplica. Então, a avaliação é um dado importante para começar o rastreamento de forma mais precoce. E também atentar de fazer anualmente. Próximo, por favor.
Outros fatores de risco: tabagismo, obesidade, atividade física e a inflamação crônica da próstata. E aí eu abro um parênteses: o Novembro Azul, como eu já falei aqui, ele não é importante só para a gente pensar em câncer de próstata. A gente tem um impacto muito importante na saúde do homem como um todo. É aquele paciente que vem com histórico de tabagismo e a gente consegue conversar, explicar para ele e motivar ele a largar o tabagismo, às vezes até com apoio de medicamento. E aí a gente está diminuindo o risco dele ter infarto, dele ter câncer de bexiga, dele ter câncer de pulmão, dele ter AVC, né, derrame. A obesidade, a cintura, a circunferência abdominal e a relação com a circunferência cintura e quadril são um fator muito importante para o risco de infarto. Então, é o momento de a gente lembrar a importância de controlar o peso. E atividade física que deve ser uma constante. Isso não está relacionado só à diminuição do risco de câncer de próstata, infarto e AVC, está relacionado à diminuição do risco de câncer de mama, à diminuição de risco de câncer de pâncreas. Então, fazer atividade física, ela deve ser um cuidado, como um cuidado de higiene, né? Quer dizer, a gente deve fazer isso e escolher a melhor modalidade para que a gente se sinta bem. E a prostatite, eu já falei também, inflamação da próstata. A escala de Gleason é aquela escala que ela soma o tipo de células que estão alteradas ali mais frequente e o segundo tipo mais frequente faz uma notinha, uma soma, e vai até 10, são tumores bastante agressivos. Na outra ponta, se a gente pega um Gleason 6, já é um tumor que tem um crescimento muito indolente. Se a gente tem um paciente idoso com várias comorbidades, não está errado, e o PSA dele não está valores tão altos, e quando a gente faz a ressonância, a lesão é uma lesão pequena, esse paciente de baixo risco, ele pode entrar dentro de um protocolo de segmento ativo. O que é o câncer de próstata? A gente falou, bom, eu acho que é importante falar assim, o que é câncer, Guilherme? Você está falando de câncer, mas enfim, o que é essa entidade? O câncer é quando a célula proveniente daquele órgão, ela num processo de divisão, e lembra que esse processo de divisão está atrelado muito à ação da testosterona na próstata. Eu falei isso no começo da nossa conversa. Então, com a ação da testosterona, as células têm essa divisão maior, é mais frequente ter algum erro nessa divisão. E quando acontece esse erro, o nosso sistema imunológico, o nosso organismo, não só pelo sistema imunológico, por outros fatores, tem que reconhecer isso e destruir essa célula. Quando esse processo não acontece, há mutação, ele não é reconhecido, não é destruído, e essa célula continua a crescer indefinidamente, isso é o câncer. Então, é uma célula alterada que não foi reconhecida e que abriga esse comportamento maligno. Câncer é a mesma coisa que tumor maligno. Tá? Então, existe câncer benigno? Não. Câncer ou tumor maligno são sinônimos. Já falamos um pouco da idade, falamos da chance de cura, né, quando mais precocemente detectado. Quando ele tem metástase, quando ele foi para os ossos, foi para o pulmão, foi para o fígado, o câncer de próstata ele não é curável. Apesar de não ser curável, ele é um dos cânceres que tem um dos melhores controles quando a gente faz o bloqueio mesmo na doença metastática. Então, o paciente com câncer de próstata metastático, ele tem a possibilidade de viver por muitos anos, inclusive décadas, dependendo do Gleason e dependendo de alguns outros fatores da doença, porque já deu para entender que a doença ela pode ter comportamentos bastante distintos. Próximo. Qual que é a forma, vamos até um pouquinho antes de manifestar essa forma do principal tratamento do câncer de próstata? Quando ele está localizado, o tratamento é a ressecção cirúrgica de tirar a próstata que está doente, ou o tratamento é com radioterapia. O que é radioterapia, Guilherme? É o uso de radiação de forma extremamente localizada e precisa para destruir aquela célula que está alterada. Então, o restante da próstata também acaba sofrendo e ele diminui de tamanho. Mas a próstata continua lá. O PSA ele cai muito, mas ele não zera porque a próstata não foi retirada. Quando a gente opta por retirar, fazer a ressecção da próstata, tem uma rápida queda do PSA para níveis praticamente indetectáveis. Além disso, para alguns casos, com radioterapia, a gente associa o bloqueio da testosterona, mesmo quando a doença está inicial. Então, a gente pode bloquear isso através de injeção, e daí o testículo para de produzir testosterona, e também a gente tem um controle melhor da doença.
ou a radioterapia. Tem várias, ou a cirurgia. Tem várias formas de cirurgia, cirurgia aberta, cirurgias por vídeo, e tem a cirurgia robótica, que é um ganho de tecnologia que a gente teve em relação ao tratamento prévio, quer dizer, operar, tirar a próstata com auxílio de robôs. Isso ajuda muito também no procedimento cirúrgico. Pode seguir. Manifestações clínicas, eu nem coloquei nada naquele slide, porque qual a manifestação clínica a gente gostaria de diagnosticar através de qual manifestação clínica? E a resposta é nenhuma. A gente quer fazer o diagnóstico desse paciente antes de começar a ter sintomas. Porque os sintomas mais frequentes do câncer de próstata acontecem quando a doença já está avançada. O câncer de próstata gosta muito de acometer os ossos. Então, infelizmente, no Brasil, tem alguns estudos que sugerem que até 1/4 dos casos de diagnóstico de câncer de próstata no Brasil são feitos através de sintomas de metástase óssea. Quer dizer, a gente perdeu a oportunidade de diagnosticar esse paciente precocemente e oferecer um tratamento curativo, e aí a gente vai fazer um tratamento paliativo, ou seja, o paciente pode viver muitos anos, como eu acabei de falar, mas ainda assim vai ser um tratamento que não vai erradicar a doença e vai poder parar o tratamento e não fazer mais nada. Então, por isso a importância de a gente estar aqui e fazer a avaliação antes de ter sintomas. O que é o PSA? O PSA é um antígeno prostático específico, então é uma substância que normalmente é secretada pelas células da próstata, e aí o tumor de próstata ele secreta muito isso, porque ele é um tumor que tem um crescimento, ele é uma célula que tem um crescimento muito grande, tem uma atividade muito grande, e isso é possível ser detectado através do sangue. Então, um exame que ganhou muito, ajudou muito a avaliação das pessoas, né? Tem que lembrar que tem falsos positivos. E o toque retal, né, o exame Digital Rectal Examination, que é o toque retal, ele é importante porque tem alguns tumores que eles têm um comportamento agressivo e as células mudou tanto que ela já não expressa mais tanto o PSA como a célula de origem, ou seja, as mutações que ocasionaram ali fizeram ela ter um comportamento muito distinto da célula normal. E aí esses tumores podem ter um crescimento sem ter um aumento grande do PSA. E esse é um tumor mais agressivo. E aí entra o toque retal na ajuda desse diagnóstico. Próximo, por favor. Ressonância multiparamétrica da próstata. O que é esse segundo palavrão, Guilherme? É uma ressonância, um exame que a pessoa deita lá, então tem um tubo, e ele consegue dar uma definição de imagem bem acurada. Como ela é multiparamétrica, ela consegue fazer cortes muito finos e detectar os pontos específicos. Ela acaba sendo mais sensível, quer dizer, ele consegue detectar mais do que o toque retal. Só que se a gente utilizar a ressonância para toda a população, não vai ter como fazer isso, esse é o primeiro problema. O segundo, que é um exame bem mais caro. E a terceira é que ele acaba encontrando muitas alterações que às vezes não são nada. Então ele é melhor utilizado depois de um rastreamento inicial. PSA alterado, toque retal, tem alguma coisa suspeita, eu vou fazer uma avaliação mais dedicada com a ressonância. E a ressonância ela ajuda muito a identificar quais são os principais pontos a serem biopsiados, porque o PSA ele não faz diagnóstico. O toque ele aumenta a chance de a gente conseguir um diagnóstico preciso, mas o diagnóstico mesmo ele é feito quando é feito a biópsia da próstata, que é um procedimento, pode passar, é um procedimento feito ou com ultrassom, ou agora de uma forma mais, com melhores resultados, quando a gente funde a imagem com a imagem da ressonância, que é uma situação assim mais, vamos dizer, mais avançada tecnológica e acaba melhorando os resultados dessa avaliação da biópsia, tá bom? Depois que a gente tem o diagnóstico, depois que a gente fez a biópsia, a gente vai estadiar o paciente, ou seja, a gente vai avaliar se tem algum ponto que está escapando a doença. E a gente faz isso através de cintilografias ósseas, através de tomografias do tórax, do abdômen e da pelve. E existe um exame que é específico para o câncer de próstata, que é o PET com PSMA. Esse não é um PET, vocês já ouviram falar de PET, é como se fosse uma tomografia que ele dá um marcador que brilha conforme onde está tendo o metabolismo da célula. A gente faz isso de uma forma geral com açúcar, então pega um açúcar, põe um material que brilha, tumor tem um rápido crescimento, ele consome muito açúcar, então você faz a tomografia, ele vai brilhar nos pontos onde está tendo um alto consumo de açúcar. Eles avançaram ainda mais, porque normalmente o câncer de próstata ele pode, às vezes, não ter um metabolismo tão avançado para ser tão bem detectado no PET de açúcar, e daí eles pegaram e misturaram o PSA com o marcador,
né, e faz o PSMA, então, uma forma leiga assim, de explicar seria isso, mas na verdade é como se fosse marcar onde tem as células de PSA ali, e isso, as células que exprimem PSA, e isso faz brilhar o câncer de próstata, e a gente consegue ver ele de uma forma mais detalhada. Próximo. Então, o PET, eu já falei sobre isso, pode passar. Acho que desfigurou essa figura, tinha uma figura de um PET. O próximo, que é você vê todo o corpo e vê se tem algum osso que está tendo algum brilho, se a próstata está brilhando. Como que é feito o screening? Então, eu falei para vocês, o PSA e o exame retal, e há um risco do screening, que é preciso a gente falar. Tem alguns estudos que sugerem que, apesar da grande importância, a gente não conseguiria diminuir a mortalidade por câncer de próstata, que a gente acaba detectando muito câncer de próstata que tem uma evolução mais lenta e teria mais dificuldade de detectar aquele câncer de próstata, uma evolução mais rápida, que eu falei. Independente disso, todas as grandes sociedades que trabalham com isso, sociedade de oncologia, de radioterapia, sociedade de urologia, elas entendem que o benefício ele não é simplesmente em relação ao câncer de próstata, e também ele tem na sobrevida relacionada ao câncer de próstata, mas ele tem um benefício de fazer um tratamento maior e também em relação aos outros impactos que eu falei, rastreamento de câncer de colo retal, obesidade, sedentarismo, hipertensão, dislipidemia, que é alteração do colesterol. Então, dessa forma, a gente recomenda que seja feito. Tá? O screening, como eu falei, depende um pouco da sociedade, habitualmente 50 anos, e a possibilidade de baixar entre os 40 e os 50 se tiver fatores de risco. Como é feito o tratamento, eu falei sobre a cirurgia, falei sobre a radioterapia, falei sobre a terapia hormonal, que são aquelas injeções que bloqueiam a testosterona, então isso dá efeitos colaterais, a gente acaba fazendo isso em tumores que são mais avançados, mas eles acabam tendo uma resposta muito rápida, os pacientes melhoram muito com a terapia hormonal e de forma muito rápida. Vocês viram que eu não coloquei quimioterapia pode ser utilizada em câncer de próstata, mas isso são para casos especiais, situações especiais. É um tipo de tumor que ele é melhor tratado, por exemplo, com bloqueios hormonais da testosterona, porque ele está muito ligado a isso. Mas a quimio está aqui também. Terapias alvo-moleculares, que aí buscam bloqueios específicos. Lembra que eu mostrei, por exemplo, aquelas síndromes genéticas, daquelas genes que promoviam o câncer de próstata. Hoje eu tenho moléculas, comprimidos, que eles vão lá e bloqueiam aquele gene, que bloqueiam alterações relacionadas àquele gene, de reparo do DNA. E aí a gente tem respostas melhores. E a medicina nuclear, eu falei para vocês que a gente pode fazer o PET ou cintilografia para tentar detectar onde está a célula tumoral. E os cientistas foram a mais. Eles falaram, bom, se eu posso detectar, eu posso tentar colocar um míssil teleguiado e chegar lá e entregar uma dose de radioterapia ali direcionada naquela célula tumoral. Ou seja, eles fazem o rastreador e acoplam naquela molécula, uma molécula que tem uma liberação de radiação. E daí consegue concentrar onde está brilhando e matar a célula tumoral. Então, isso é um dado bem interessante em relação ao câncer de próstata. Próximo, por favor. Jornada do tratamento, próximo. Então, a jornada do tratamento é aquilo que a gente falou. PSA alterado, toque retal alterado, vamos para a imagem, pode ser feita a ressonância, faz a biópsia, tem a confirmação, tem o Gleason, fazemos o estadiamento, está localizado, cirurgia ou radioterapia bloqueio hormonal. Se a doença, infelizmente, está espalhada, a gente pode fazer bloqueio hormonal e algumas outras modalidades juntas de tratamento. A cura é possível e a cura do câncer de próstata é muito frequente. Não há sinais ou sintomas nos estágios iniciais e por isso é tão importante fazer o PSA e o toque retal. Próximo. E aí a conclusão, acho que as mensagens finais, assim, a campanha de Novembro Azul, uma campanha principalmente educativa, para que não só em novembro, mas que toda a época do ano, os homens se cuidem mais, não só em relação aos fatores de risco, mas que procurem o médico para fazer o acompanhamento adequado. O câncer de próstata ele tem cura quando é diagnosticado de forma precoce, e por isso é tão importante que vocês
vão ao médico e façam essa avaliação. Tá? Escolher viver de forma saudável é muito importante para reduzir as chances do câncer de próstata, câncer de mama, câncer de intestino, várias outras situações, e não só câncer, mas também outras doenças que são muito prevalentes aí na nossa população. Eu acho que essas seriam as mensagens principais, e deixo o meu muito obrigado aqui pela audiência, pelo período aí que pudemos compartilhar juntos. Abro para perguntas, que eu acho que é um assunto bem importante para a gente poder discutir. Consultamos nossos espectadores se há alguma pergunta, algum questionamento ao nosso palestrante. Por favor. Só pedirmos que fale ao microfone para que fique a pergunta na gravação. Não, pode ser assentado mesmo. Eu gostaria de saber por que tem uma expectativa de aumento no número de casos futuramente de câncer, né? Para o câncer de próstata, o principal é porque a gente está envelhecendo. Então, a nossa população está envelhecendo e vai ter um aumento em relação ao câncer de próstata. O segundo é que a gente está conseguindo diagnosticar mais casos do que passavam despercebidos. Muitas pessoas, às vezes, acabavam, eventualmente, não falecendo e não tendo diagnóstico. Isso ainda é uma realidade em algumas regiões, né, do país que não tem acesso ao médico, não tem acesso ao PSA, não vai ter acesso a uma biópsia, então o paciente acaba falecendo de doença avançada sem ter o diagnóstico. Isso ainda é uma realidade na nossa população. Acho que no estado do Paraná menos, mas se a gente pensa no Brasil como um todo, isso é uma realidade. E aí tem muitos fatores que eu acho que relacionados à mudança da atividade, né? Se a gente lembra, isso não está relacionado só ao câncer de próstata, a gente lembra como nossos pais viviam, como nossos avós viviam, né? Em relação à qualidade da alimentação, produto industrializado, atividade física, né? Então, o programa de domingo era ir visitar, minha avó falava, ir visitar a irmã dela, tinha que andar 10 quilômetros para ir, né? Não tinha carro, não tinha... ia lá visitar a irmã e voltava, e será que alguém... Então, a nossa realidade, se a gente não busca esses hábitos de atividade física, de alimentação saudável, a alimentação está muito mais fácil do que era há vários anos, só que está muito mais barato, essa é a realidade. Mas a qualidade do alimento piorou muito do que a gente tinha no passado. Então, acho que são fatores assim bem importantes. A gente tem tido avanços, por exemplo, em relação ao tabagismo. Eu acho que essa é uma história de sucesso, assim, sabe? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm um programa de rastreamento de câncer de intestino, com colonoscopia, que está muito mais avançado que o nosso. Eles já estão apresentando, já há pelo menos 10 anos, queda do número de cânceres de intestino, porque eles conseguem detectar como pólipo, tira, e esse pólipo acaba não virando um câncer de intestino. A gente ainda não tem isso na nossa população, os casos ainda estão subindo. Né? Mas obrigado pela pergunta, eu acho que seriam esses os principais fatores. Queria que o doutor falasse mais sobre, discorresse mais sobre o PSA e o TOC, essas diferenças dos dois aí. Perfeito. Então, o PSA é um exame de sangue. Vai lá, o médico solicita o PSA, coleta o sangue. É uma ótima oportunidade para fazer um rastreamento de outros problemas de saúde, como, por exemplo, diabetes, problema de colesterol, né? E o toque retal é o exame físico. Então, o médico vai lá pedir para o paciente se deitar e vai fazer o toque através do ânus, fazendo a avaliação de se a próstata está aumentada ou não, se ela está endurecida e se tem nódulos. Então, eu já diagnostiquei pacientes com câncer de próstata que tinham um PSA um pouco elevado, mas não tanto para causar alarme, poderiam ser só relacionados à idade, e no toque retal era possível facilmente identificar uma massa que estava crescendo, uma lesão que estava crescendo ali. Então, o toque foi essencial para eu preciso fazer um exame mais dedicado para esse paciente. E vou precisar fazer a biópsia, com certeza. Seria isso. Em relação, eu vou levar, em relação ao que vocês observam em familiares e amigos, vocês acham que está bem estabelecido já na nossa população, pela visualização de vocês, até para vocês próprios, essa rotina
de fazer os exames preventivos para próstata e para de saúde em geral? Você acha que tem melhorado as campanhas? Eu tenho notado isso do meu consultório. Tenho, assim, a gente vê uma mudança grande, eu acho que principalmente nos últimos 5 anos. Eu estou formado há 20 anos, meio pela Federal há 20 anos, esse ano, agora vai fazer 21 em janeiro, e eu vi uma mudança de postura bastante grande. É verdade que hoje eu trabalho muito mais na saúde suplementar, né? Acho que a gente tem muito campo para avançar também no sistema único de saúde. Eu acredito que exista, né, ainda uma questão cultural, precisa ser trabalhada e tudo mais, mas sem sombra de dúvidas, esse momento de levar o paciente para o consultório é um momento de fazer com que ele reveja, né, as opções, né, a atividade física, como uma prevenção não só para ele, mas para que simplesmente o filho, né, que com o passar do tempo isso vai passando de geração em geração. Acredito que esse contato hoje com palestras, divulgação científica, é importante, é um meio de se tornar mais próximo. Né? Esse pessoal tem um pouco de aversão de ir ao médico. Excelente ponto. Eu me sinto grato de fazer esse tipo de atividade, uma atividade diferente para mim, apesar de eu fazer, né, essas exposições ao longo do ano, são poucas. A minha atividade no dia a dia é principalmente atender pacientes e dar aulas. Eu dou muitas aulas, congressos, simpósios, mas extremamente técnicas as aulas. E esse tipo de atividade a gente se sente grato em fazer porque a gente entende que a gente vai poder estar realmente beneficiando lá na ponta, porque e não só pegando casos muito avançados, que é normalmente os casos que são encaminhados para o oncologista clínico, a minha especialidade. O urologista, ele avalia ainda mais casos iniciais, né? Então, me dá bastante satisfação e agradeço novamente a oportunidade e o convite. Mais algum questionamento da plateia? Mais alguma dúvida, algum comentário? Então, agradecemos mais uma vez imensamente ao Dr. Guilherme Luiz Stelco Pereira pela palestra. Convidamos para que permaneça à frente, convidamos o secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o Dr. Elcio José Vidotti, para que faça a entrega do certificado de participação ao nosso palestrante, bem como o registro fotográfico oficial. Vamos apenas vir mais à direita aqui por conta da projeção. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Disposição de nos orientar. Obrigado. Agradecemos mais uma vez ao nosso palestrante, Dr. Guilherme Luiz Stelco Pereira, bem como a Secretaria de Gestão de Pessoas, a equipe da Escola Judicial do Paraná e a todos vocês que acompanharam de forma presencial este evento e aqueles que acompanharam a gravação de forma remota. Desejamos a todos e a todas uma ótima tarde.